Dia 26. Crescendo por meio da tentação. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço. Quando você percebe que ela é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha, embora seja a principal arma de Satanás para destruir você. Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolher o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito, numa única pessoa, o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como, porém, o Espírito Santo produzirá em sua vida esses frutos com 9 qualidades? Ele as cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será repetidamente abastecido de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Essa afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações na quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre desenvolve uma escolha. A tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exigem nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria
fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejado, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo, observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos à ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode dizer que é fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nós recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara: estamos bem familiarizados com seus esquemas malignos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica o desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como uma vingança ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio das circunstâncias. Jesus disse: pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar que Deus
disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para o outro povo, em outra época. Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixem os pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastarem de Deus vivo. Isso está em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade. Por isso, é chamado pai da mentira. Isso está em João, capítulo 8, versículo 44. Tudo o que ele lhe disser será falso, ou nada além da meia-verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você será mais sábio que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo. Quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou com uma ideia nasce como conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre o qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Superando a tentação. Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Recusa-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpa por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertence. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não é um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte de nossa natureza, pois somos humanos e vivemos no mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quando a inevitabilidade da tentação, você jamais poderá evitá-lo completamente. A Bíblia diz: quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Paulo orienta: lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação
embora nunca tenha cometido pecado. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A tentação só torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre atração física ou excitação sexual e lascívia. Não são as mesmas coisas. Deus fez de cada um de nós um ser assexuado. E isso é bom. A atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É a escolha do comprometer sua mente com algo que você gostaria de fazer com o seu corpo. Você pode se sentir atraído sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados por hormônios que foram concedidos por Deus. Exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale a desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante em que você se tornar filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha o contrato para acabar com você. Você agora é inimigo, por isso conspira para sua derrota. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme orações e tentará de tudo para interrompê-las. Em vez de ficar se condenando com indignações do tipo: como pude pensar uma coisa dessa? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que deixam mais vulneráveis a tentações do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seus pontos fracos e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte: estejam sempre atentos, o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Isso está em Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pergunte a você mesmo: quando sou mais tentado? Em que dia da semana? E que hora do dia? Pergunte: em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? Num bar? No aeroporto? Num hotel fora da cidade? Pergunte:
Quem está comigo nos momentos em que estou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho, uma multidão de estranhos. Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também: como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado. Ou ainda após um grande sucesso ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar essas situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. Isso está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Paulo admoesta: não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Isso está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Isso está em Provérbios, capítulo 4, versículo 26 ao 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Isso está em Provérbios, capítulo 16, versículo 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Isso está em Salmos, capítulo 50, versículo 15. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? Falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nestes momentos, achamos que sabemos mais do que Deus e o que é melhor para nós. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir auxílio divino, porque continuamos a ceder às mesmas tentações, repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, nem se aborrece, ou perde a paciência se continuarmos recorrendo a Ele. A Bíblia diz: tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali recebemos misericórdia
e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Isso está em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. O amor de Deus não se esgota. Sua paciência permanece para sempre. Se você estiver de clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Portanto, apresente-se corajosamente diante de Deus. Peça-lhe força para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez em que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque Deus. Confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus a recompensará com a vida para sempre. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Dia 26. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que parcialmente suportam a provação. No fim, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação?